variáveis e constantes, conceitos e utilização. Aqui colocarei um breve apanhado sobre variáveis e constantes. Esse material, com certeza, vocês já viram banco de dados 1, mas é sempre importante relembrar sobre variáveis no banco de dados 2, para sanar qualquer tipo de dúvida. Então, uma variável nada mais é do que um espaço de memória, né? Onde ela vai guardar um valor determinado, né? Essa variável, ela pode ser nominada, né, normalmente, que se refere ao seu valor, o que ela representa. Então, tem que tomar cuidado na hora de renomear uma variável e verificar qual vai ser a utilidade dela dentro do banco de dados. Então, sabemos que uma constante é uma variável, né? E que essa variável, ela vai reservar, ela vai guardar no espaço de memória para algum tipo de dados. Então, uma constante, ela vai guardar, armazenar apenas um valor, né? Um valor único. E esse valor não mudará conforme o tempo, né? Isso pensando na execução de um programa. Um exemplo clássico que a gente coloca sempre é o quê? O valor fixo do π, né? O π é usado em física, matemática, ele vale 3,14. Então, esse valor nunca vai ser mudado. Então, a constante é uma variável que tem um valor único e que nunca vai mudar, nunca mudará. Um exemplo disso é o π, né? 3,14. Então, aí só para relembrar mesmo, porque muitos alunos, né, eles confundem do que é constante e o que é uma variável, tá? Então, só para marcar bem isso, ter em mente que constante são valores fixos, tá? Eles não vão mudar. De acordo com a sua programação, ele vai manter sempre fixo, tá? Porque ele não muda. Já a variável, né? A variável são valores que precisam mudar, elas mudam conforme a execução do programa. Então, sempre que for pensar em constante, o próprio nome diz, ela é constante, ela não muda. Já variáveis, o nome também está dizendo, ela vai variar, ela vai modificar conforme o tempo ali da execução do programa. E aqui, para relembrar mesmo, né, os tipos de dados, quando que eu uso char, varchar, né? Quando que eu uso o date, o time, aí vai variando de acordo com o que eu quero declarar no meu banco, né? No meu banco de dados. Por exemplo, o char, né, é um tamanho fixo, ele vai ser sempre fixo. O varchar, ele é um tamanho variável, com limite, né? Então, se eu vou declarar algo com tamanho variável, eu coloco varchar, né? O text, eu tenho aí 2 GB, né? São dados para texto. E o float, precisão de números flutuantes. Então, quando for necessário utilizar números flutuantes, a gente vai usar o float. O real também tem precisão de números flutuantes. O date, ele vai armazenar apenas uma data, né? Normalmente a gente coloca o date no lugar correto, né? O que não pode acontecer é você declarar date onde era para ser char, varchar. Aí não funciona na hora de digitar, né? O time armazena também um tempo apenas um tempo, tá bom? E aqui, para relembrar mesmo, né, os tipos de dados, quando que eu uso char, varchar, né? Quando que eu uso date, o time, aí vai variando de acordo com o que eu quero declarar no meu banco, né? No meu banco de dados. Por exemplo, o char, né, é um tamanho fixo, ele vai ser sempre fixo. O varchar, ele é um tamanho variável, com limite, né? Então, se eu vou declarar algo com tamanho variável, eu coloco varchar, né? O text, eu tenho aí 2 GB, né? São dados para texto. E o float, precisão
de números flutuantes. Então, quando for necessário utilizar números flutuantes, a gente vai usar o float. O real também tem precisão de números flutuantes. O date, ele vai armazenar apenas uma data, né? Normalmente a gente coloca o date no lugar correto, né? O que não pode acontecer é você declarar date onde era para ser char, varchar. Aí não funciona na hora de digitar, né? O time armazena também um tempo apenas um tempo, tá bom? Então, gente, muitos alunos têm uma certa dúvida sobre quando que eu uso char, quando eu uso varchar. Isso é constante, né? Então, o char, gente, ele aceita como valor qualquer dígito, sendo que o espaço ocupado no disco é de um dígito por caractere. Então, normalmente a gente usa 8.000 dígitos, tá? O varchar ele aceita também como valor qualquer dígito e o espaço ocupado também em disco é de um caractere, né? E utiliza também 8.000 dígitos. Então, qual que é a diferença? Então, a diferença do char e varchar normalmente o aluno utiliza, né, o varchar quando ele não sabe o tamanho fixo de um campo. Então, por exemplo, se eu vou colocar o nome de uma pessoa no banco de dados, eu não sei quantos nomes eu vou deixar. Por exemplo, a pessoa chama João da Silva, é um nome curto, então restringe aí em alguns caracteres. Então, você vai contar quantos caracteres tem o nome João, quanto tem Silva. Então, mas se de repente você deixa um limite, né, 20 caracteres, e o nome da pessoa é comprido e não vai caber ali onde você deixou, então vai estourar o limite, né? Então, para não acontecer isso, muitos alunos utilizam o quê? Ou deixa uma grande quantidade de caractere, ou ele utiliza varchar, que aí não vai ter problema no banco, tá? Isso também acontece em endereço, então, normalmente quando você olha lá no banco de dados, a maioria dos dados que é declarado é como varchar. Isso para não ter medo de errar na questão de quantidade de dígitos. E sobre outros tipos de dados, como texto e inteiro, né? O int. O texto, qualquer dígito pode ser utilizado. Aí você vai digitar, escrever o que realmente você quer colocar no seu banco, né? Então, ele aceita. É lógico que se você não vai escrever um livro ali, né? Então, normalmente a gente deixa uma boa quantidade ali para declarar número de caractere. Já o int, os valores que são aceitos, ele ocupa 4 bytes apenas, tá? Aqui um exemplo, né, de uma criação de uma tabela que vocês vão fazer futuramente dentro aí do banco de dados, né, no PHP MyAdmin, tem ali uma tabela, create table, né, a tabela chama tabela A, foi declarado aí as variáveis, né, então para o item código, né, que vai ser a chave aí primária, foi declarado como int, né, inteiro. Então, normalmente é o quê? O número sempre é um número, é um código, um RG, um CPF, né? Que tem uma determinada quantidade de caractere. Então, normalmente é inteiro, int. Já, por exemplo, o nome da pessoa, por a gente não saber a quantidade de sobrenome que a pessoa pode ter, a gente já declara como varchar, né? E coloca ali um limite razoável para não estourar o campo de caractere, né? No caso aqui eu coloquei 30, mas será que consegue preencher tudo? Às vezes, só de olhar, por exemplo, o meu nome é Sandra Rodrigues Sarro Boarati. Será que ultrapasso os 30? Nunca fiz essa contagem. Mas tem pessoas que têm 5, 6 sobrenomes, então realmente tem que tomar esse certo cuidado, porque se restringir a esse valor, ou a pessoa não consegue digitar, ou pode dar algum pau no sistema, tá bom? E aí também a gente tem ali como
continuando, né, na declaração das variáveis, a gente tem preço. Preço é valor, né? Então, vai ser usado o float, tá? Agora, por exemplo, posso colocar também o nome como char? Posso. Eu posso declarar ali a quantidade razoável ali para também não estourar o tamanho dos caracteres. E descrição? Descrição, gente, a descrição pode ser, por exemplo, descrição de um produto, descrição de uma disciplina, né? Normalmente ali ele vai vários dados, então normalmente coloca-se varchar também e com um número razoável de caractere. No caso ali foi colocado 50.